Tem coisas que acontecem na vida da gente que mudam completamente o rumo para onde nós estávamos indo. Esse é o caso de intervenções, por exemplo, em dor crônica ou intervenções que a fisioterapia faz em pacientes com tosse e transtornos respiratórios. Os convidados de hoje, talvez vocês já tenham até passado literalmente pelas mãos deles no sentido de melhora da sua qualidade de vida. Estamos aqui eu e o Luiz Marques, com o Erivaldo Fagundes e com a Gisele Pushima, fisioterapeutas especializados em dor crônica e também em tosse crônica e doenças respiratórias, para um bate-papo que vai levar você a respirar melhor e ouvir a gente com mais atenção. Então respira fundo e ouça. Obrigado. Eu vou chegar lá até o final, vou conseguir falar o respira fundo e ouça, tá? Eu sempre esqueço. Ele engata e vai. Bom, eu sou Gisele Pushima, sou fisioterapeuta respiratória. Atuo há quase 20 anos, olha, já tô velhinha, né, na fisioterapia. E eu trabalho muito fisioterapia respiratória, pediátrico e adulto. E também distúrbio do sono. Só que hoje aqui a gente vai falar sobre tosse, né? Sobre a falta de ar. A gente vai falar sobre tosse, falta de ar, tudo, né, que a gente for vendo, se você achar interessante, você pode trazer pra gente, né, sempre pra conectar bastante com as pessoas de casa, tudo que estão assistindo a gente. Bom, eu sou o Erivaldo Fagundes, sou fisioterapeuta há 10 anos, trabalho com ortopedia, osteopatia, terapias manuais, trabalho com pacientes com dores crônicas, tanto na coluna quanto em outras articulações do corpo, e vai ser muito bom dividir um pouco com vocês sobre a minha vivência clínica. Então, Luiz, estamos diante de pessoas que fazem outros levantar literalmente da cadeira, né? Exato. Sai da maca, respirando melhor, Exatamente. cuidando da sua dor crônica, né? E aí a gente, no episódio passado, terminamos falando muito sobre emoção, né? Sobre a questão da tosse, de origem psicogênica, etc. Eu queria até perguntar então para o Erivaldo, né? Que relação mais você encontra nos teus pacientes, nos casos que você atende, você diz assim, qual é a frequência que você entende que seja, ou qual a intensidade em que os transtornos relacionados à saúde mental intensificam, pioram ou são causa de dores crônicas? Olha, Diego, isso é uma coisa bem complexa, né? Foi, na verdade, através da minha vivência no dia a dia, trabalhando, atendendo os pacientes, que eu comecei a perceber algumas coisas que influenciavam nos meus pacientes, né? Então, eu recebi um paciente que tinha uma dor cervical, por exemplo, e ele já tinha essa dor há uns 2 ou 3 anos, e eu começava a atender e fazia toda a terapia que eu tinha à disposição, tanto manual quanto os equipamentos que eu utilizo, e às vezes esse paciente ficava muito bem depois da consulta, ali da sessão, mas na semana que vem ele vinha comigo e parecia que nada tinha acontecido, né? Ele chegava com mais dor, parece que um caminhão passou por cima de mim. Literalmente eles me falavam isso. E aí eu comecei a pensar, mas o que será que eu fiz de errado? Ou o que será que eu preciso fazer para que esse paciente se sinta bem a longo prazo e não só quando ele sai, ali nos 2 primeiros dias depois da consulta? E aí eu comecei a perceber e eu comecei a perguntar desses pacientes, né? Como foi seu fim de semana? Aí eles iam me dizer como que foi o fim de semana deles. E aí eu comecei a perceber que o meio em que esse paciente vive influencia completamente naquilo que ele vai vivenciar e vai enfrentar. Como vai ser o enfrentamento dele em relação às suas dores? Então, o paciente que tem uma dor na cervical, quando ele está ali num ambiente que é um pouco mais tóxico, que gera muito estresse, sobrecarga, onde ele tem muitas demandas para resolver por conta do emprego, por conta da relação dele amorosa ali no ambiente familiar. Então, tudo isso eu comecei a perceber que influenciava em como esse paciente ele sentia essas dores, né? Quem nunca chegou no final do dia, depois de um dia longo de trabalho, sentiu aquela dor, sentiu aquele cansaço, aquela fadiga, né? Então, isso eu comecei a perceber que, às vezes, os pacientes eles trazem muito dentro de si e acabam, a gente pensa nos pontos gatilhos nas musculaturas, né? A gente ainda não tem assim uma explicação científica exata de como que esses nódulos, né, que se formam na nossa musculatura, mas
dessas possíveis explicações é o estresse, o excesso de uso dessa musculatura, a má postura que muitas vezes eles adotam no seu trabalho, ou quando estão dirigindo, ou quando fazem viagens, enfim, quando estão até mesmo no momento de lazer, assistindo um filme, uma série. E Erivaldo, assim, só puxando um pouco o gancho, né? Tem algum lugar em específico, né, que você observe às vezes que essas tensões, elas são, tipo, grupos musculares, né, que são mais observados, tipo, de tensão, tipo assim, para quem está em casa, às vezes sei lá, músculo aqui da região cervical, né, do pescoço posterior, né, então às vezes seria uma observação. E esse músculo, ele pode irradiar algum outro tipo de dor, pode gerar o que a gente chama de cefaleia, ou seja, dor de cabeça, né? Então, existe essa correlação em algum músculo que você observa tendo uma tendência, né, de ser mais acometido ou não? Olha, é importante dizer que todo o nosso corpo tem músculo, né? Então, tudo que movimenta é porque algum músculo está movimentando. Então, esses nódulos, eles podem aparecer em qualquer musculatura. Mas uma coisa que eu percebi da pandemia para cá, atendendo pacientes, né? Antigamente no consultório a gente atendia muita lombalgia, do paciente com dores na lombar. E o interessante é que depois da pandemia eu percebi que as dores cervicais, elas são muito mais frequentes, né? Então eu às vezes recebo um paciente que ele tem muita dor de cabeça, ele sente dor ao respirar, por exemplo, ele sente uma fadiga, ele tem algumas crises gastrointestinais, não passa dias sem ir ao banheiro, por exemplo. E aí quando eu toco nessa musculatura, quando eu toco nessa região cervical, está sempre dolorido. E é importante dizer que a gente tem alguns nervos importantes que saem ali do forame jugular, que é onde sai o nervo vago, o glossofaríngeo, o nervo acessório, que são nervos importantes para essa musculatura e que quando a gente toca está bem dolorido. Então, aí se formam esses pontos gatilhos. Mas junto com esses pontos gatilhos a gente tem os encurtamentos musculares e também tem que levar em consideração como esse paciente usa os membros, né? Então às vezes o paciente chega para mim com um ombro mais alto que o outro e ele nem percebe isso. Às vezes ele está lá dirigindo o carro, né? Ele passa o dia ali tenso, no trabalho tenso, digitando. Às vezes médicos, né, passam o dia todo ali. Eu tenho muito isso, que eu opero geralmente com esse ombro assim e essa mão assim, né? Com a câmera segurando aqui. E às vezes eu vou eu adoro os fisioterapeutas, né? Ele começou a falar, eu já comecei a melhorar aqui, né? A postura, já relaxei de novo. E aí o meu fisioterapeuta que já me acompanha agora um tempo, eu sempre falo, não, eu saio bem lá e depois da semana eu volto lá todo torto. Eu falo, por que eu tô assim de novo? Porque você acumulou essa postura toda ali. E eu costumo dizer, Diego, que também se a gente não muda hábitos da nossa vida, a gente não consegue realmente ter uma mudança dessas dores, porque às vezes a gente não consegue compreender qual que é a ligação desses hábitos que a gente tem com essa dor que a gente sente. Eu queria até aproveitar então isso e perguntar aí da Gisele. Gisele, sobre hábitos, né? Como é que a gente está num mundo hoje, né, que parece que tudo tem um jeito melhor de fazer. E aí parece que isso tem razão mesmo. Existe isso também com relação à respiração, né? Eu queria que você falasse pra gente como é que eu posso respirar melhor e relaxar a musculatura, se isso tem relação, se tem alguma coisa que eu digo assim, olha, essa respiração ruim, mais encurtada, afeta alguma coisa, que você pode falar assim pra gente disso? Tem sim, digamos assim, hoje em dia, até no consultório a gente vê muito isso, o paciente, tô com falta de ar, eu não consigo respirar, minha respiração tá curta, que a gente chama de hiperventilação. Então, quando vai investigar, não tem um fator físico, não tem uma patologia física. É mais esse encurtamento. O paciente não faz uma boa inspiração profunda e sente essa dor. E associa essa dor com uma doença respiratória. Então, muitas vezes, eu costumo dizer, a gente não pode descartar nada físico. Só pode dizer que é algo emocional quando investiga todo o quadro físico. Tem paciente que já deu entrada no UTI com falta de ar, com respiração curta, fez uma angiotomo de urgência, cateterismo, viu que não era nada. É só encurtamento devido a questões de ansiedade. E essa questão, né, Gisele, a de ansiedade, né? É algo que a gente que trabalha no respiratório, de uma forma geral, é muito frequente, né? Porque imagina só, mexe na sua respiração, né? Você tá falando, a primeira coisa que te dá é a ansiedade, né? Então não tem, né, ali como você se livrar de pensamentos, né, que te levem a exacerbar esses sintomas.
E existe algum tipo, às vezes, Gisele, tipo de respiração, assim, que geralmente você fala para os pacientes, olha, a respiração mais diafragmática, olha, a respiração ajeita o padrão, né? Como é que geralmente você lidar? Assim, como você, na verdade, como você dá essa notícia para o paciente que talvez seja um cansaço, uma dispneia psicogênica, né? Assim, ele chega com sintomas reais que a gente vê tem alterações de sinais vitais. Só que quando vai coletar a anamnese, fazer uma avaliação, a gente verifica que aquele padrão mais encurtado, encurvado, é uma secreção que às vezes não consegue uma congestão, não, já estou com falta de ar, não consigo expandir. Então a gente sempre orienta, ensina, reeducação do padrão mesmo da respiração, propriocepção diafragmática, às vezes olhar para frente do espelho, bora lá respirar, olha como tá respirando, só tá respirando aqui em cima, só usando o pescoço, vamos jogar aquele ar lá para a barriga? Então às vezes só orientação para o nosso sentido melhor, então ele consegue fazer essa reeducação do padrão respiratório. Olha, é muito interessante isso que a Gisele falou, né? Esses dias eu atendi um paciente e disse assim, olha, era um paciente para ronco, né? Ronco é a apneia, né? Eu precisei falar, preciso que você faça uma avaliação para apneia leve, fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, um fono dessa área, fazer a parte respiratória. Ele falou, doutor, eu tenho lá em casa um aparelhinho da pandemia, respirou, que levanta as bolinhas assim, né? Não serve aquele para mim? Aí eu falei, olha, assim, tô falando de uma especialidade da saúde, né, que vai te oferecer uma gama de possibilidades de tratamento. E eu queria então, até que a gente aproveitasse isso para você falar pra gente de onde vai até onde pode ir a fisioterapia respiratória. Quais são técnicas, do que engloba, como você aborda esses pacientes, precisa do equipamento, precisa da sua presença, dá para fazer exercício em casa, como que é? Existe uma gama de dispositivos, respirou em si, ele não vai resolver. Então até que a gente conversa de uma, você fala, na minha faculdade, mas não é comum. Sim, mas todo mundo tem, né? Da pandemia principalmente. Sim, é o respirão, tanto é que a gente vai orientando. E falou um ponto interessante, que é o quê? Aquele cansaço associado ao ronco. Sim. A gente vê muito isso no consultório. O paciente chega lá com asma exacerbada, cansado, quando tiver avaliando, não, doutor, isso é ronco, é apneia. Solicita uma poli e vem uma apneia grave, apneia moderada. Então, esse cansaço diário dele está associado ao ronco, ao não dormir. E quando você faz toda essa coleta de dados, você verifica que essas apneias obstrutivas e vai exacerbando isso, o paciente ficando sonolento, cansado. Então, você vai trabalhar toda essa consciência corporal, junto com o exercício e fortalecimento. E interessante ela falar isso, Diego, porque eu sou um perfil de paciente que não é para ter apneia do sono, né? Sim. E porque eu tenho 35 anos, né? Meu IMC não é acima do esperado, meu pescoço não é tão largo, né? Então, enfim. Só que chegou uma época da minha vida, né, que eu fiz de tudo. Dosei hormônio, repus vitaminas, tentei dormir um pouco melhor. Só que quando eu achava, até cheguei a investigar diabetes ou algo do tipo, porque eu tava às vezes à noite na hora que eu ia dormir, né, que a gente chama de enurese noturna, urinando 3-4 vezes à noite. Uhum. E aí essa daqui, né? E eu cansado, não conseguia, chegava lá no dia, a gente tinha tomado 3-4 cafés à tarde, né, pra aguentar, e essa aqui. Faz uma polissono, mas eu não tenho um perfil, não sei o quê. Não, recusar, melhor para Faz uma polissono, não. Aí peguei e falei, tá, vou fazer a polissono. Só pra te mostrar que sim. Cara, chegou. Foi literalmente assim. 2.600 e poucos roncos. Não sei quantas apneias obstrutivas. Saturação chegava até 80, né? Sono muito fragmentado, né? Não conseguia entrar no sono REM. E aí, quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei assim, a pressão, né? O coração acelerava, a pressão aumentava. Então, quando eu vi aquilo, eu entrei meio que num desespero, assim, de uma certa forma, né? Porque jamais imaginei ter apneia do sono, né? Então, fazer igual uma professora minha outro dia, menino, como assim você tá inventando que você tem apneia? Eu falei, não, doutora, tá aqui a foto, ó, do CPAP aqui do lado, eu tenho apneia. Ela falou, coisas que a medicina não explica. Eu falei, exatamente, coisas que a medicina não explica. E, Diego, eu sou, tá, isso é uma percepção minha, mas eu sou uma pessoa antes de tratar a apneia e eu sou outra pessoa hoje, assim, questão de rendimento, sabe? É impressionante, assim, o paciente às vezes ele resiste muito ao tratamento da apneia do sono e ele começa a acumular dor de cabeça crônica,
cefaleia crônica. A gente divide pacientes de Exato. apneia. O problema de concentração, aí ele faz N coisas. E às vezes ele tem um diagnóstico de apneia do sono e ele resiste ao tratamento. Eu não vou tratar porque eu não quero usar o CPAP, não quero dormir com aquela coisa, eu vou ficar viciado naquele equipamento. Eu digo para ele, dá uma chance. Você vai ver que sua vida vai melhorar. E aí depois o paciente diz, nossa, eu não consigo viajar. Se eu for para um local que não tem energia, eu não vou porque eu não quero voltar a dormir daquele jeito. A gente faz upgrade de aparelho só para viajar. Só para viajar. Impressionante. E assim, e falando já nessa parte de aparecimentos de lesões crônicas que aparecem, por exemplo, na apneia, é comum a gente ter as dores de cabeça crônica, né? E eu queria perguntar, Dorivaldo, com relação à osteopatia. Primeiro, desmistificar essa questão do que é a osteopatia, né? Porque muitas vezes o paciente confunde a osteopatia com profissionais que não têm a habilitação, né? Ou quiropraxia própria, exatamente, né? Coisas que não são necessariamente dentro da área da fisioterapia, primeiro sobre isso, e sobre a gama de possibilidades de tratamento em que a osteopatia se adequa, né? O que ela se associa, por exemplo, respiratória, muscular. A osteopatia ela é uma área dentro da fisioterapia onde a gente trata disfunções com terapia manual. Então a gente tem uma avaliação própria, né, onde a gente vai avaliando o paciente assim dos pés à cabeça, né? Os pacientes às vezes brincam comigo e falam, olha, tu tá tocando lugares que eu nem sabia que tinha dor. Mas é porque às vezes o paciente chega com uma dor em determinado local e a gente sempre vai investigar o todo. Então é uma visão global do paciente. A gente olha outros locais que podem estar gerando aquela dor em determinado local. Eu queria até trazer aqui sobre uma coisa importante que o Luiz falou, eu comentei sobre o nervo vago e trazendo esse embasamento científico para isso que a gente está falando, qual é a relação da ansiedade, dessas emoções com o que a gente tem de dor física, né? Existe um nervo específico para isso, né? A gente tem um nervo vago, que antigamente era chamado de nervo pneumogástrico, né? Que o nervo vago, ele surge ali no tronco cerebral e ele inerva só o pulmão, o coração, o intestino e rins e vários outros órgãos importantes. E parte da orelha. Quase nada. E aqui na orelha esquerda a gente tem os campos mais superficiais desse nervo. Sim. Que inclusive, aí eu entro aí nesse local, né, fazendo a eletroestimulação pela orelha esquerda para a gente estimular esse nervo. Mas o que acontece? Esse nervo vago ele faz parte do nosso sistema nervoso autônomo. Então, ele é do parasimpático. E a gente tem um simpático. O simpático é aquele que quando a gente está numa sensação de perigo, ele aumenta a nossa frequência cardíaca, ele faz com que a gente tenha uma respiração mais taquipneica, né? Então, é quando a gente está mais nervoso, né? E aí o sistema nervoso parasimpático, ele vem para tentar nos acalmar. E aí ele vai relaxando a tua frequência cardíaca, ele vai regulando isso, né? Então, quando a gente vem num podcast, quando a gente vai dar uma entrevista, quando a gente vai dar uma aula, faz alguma coisa assim que é importante, qual que é o primeiro sintoma que a gente sente? Dor de barriga, né? A gente fica com a respiração mais acelerada. Então, tudo isso é o nervo vago agindo. Então, na verdade, ele precisa agir mais do que o sistema nervoso simpático, porque é através do nervo vago que a gente consegue modular essas dores crônicas e trabalhar também um pouco essa ansiedade e essa depressão desse paciente, às vezes depressão refratária, né? Aquele paciente que já tem depressão há muito tempo. Os pacientes chegam comigo e falam assim, eu sou ansioso. Eu falei, tá, tudo bem, você é ansioso, mas você não trata isso? Não, porque eu sou ansioso assim a vida inteira. Eu falei, então, mas aí não é assim que funciona, né? Você tem que trabalhar isso, por quê? Porque às vezes a gente, ao longo da vida, a gente vai modulando no nosso cérebro algumas informações e parece que a gente sempre pensa assim, eu tenho um paciente que a família toda já fez prótese de joelho, então ele acredita que ele vai ter que fazer uma prótese de joelho, porque nada que ele mude, eu não vou fazer exercício porque não vai dar certo, eu não vou fazer tal coisa, porque eu vou fazer essa prótese de joelho, o meu médico já disse que eu vou fazer. Então aí eu fico pensando, olha, então se você não quer nem tentar uma outra alternativa, fortalecer essa musculatura, mudar hábitos de vida, né? Às vezes esse paciente está com cortisol lá em cima, está com colesterol alto, precisa mudar a alimentação, né? Normalmente pacientes com dores crônicas são sedentários, procuram a gente com uma alimentação toda desregulada, né?
o sono também é ruim, então tudo isso a gente precisa avaliar. Falando da questão das dores crônicas, né, e das emoções, né, Erivaldo, assim, às vezes alguns pacientes, né, já chegaram lá no consultório mesmo, achando que estão 9 de cada 10 tá com dores no pulmão, né? Então, a primeira coisa que a gente sabe, né, que o pulmão realmente não dói, né? Porque ele não tem inervação para isso. A gente tem a pleura ali parietal, né, que fica justamente na face interna da caixa torácica, né? E a dor que a gente conhece, pessoal, ela é grave isso aí, ela é ventilatória dependente, né? O que é isso? Eu puxo o ar, ela me limita, né? Então dói, né? É tipo uma facada. Tu fala, mas eu nunca peguei uma facada, né? Mas infelizmente uma paciente uma vez pegou, tipo uma facada, uma pontada, ela falou, doutor, mas eu nunca peguei uma facada. E infelizmente com o tempo, ela fez um pneumotórax, né? Ali, um pneumodiastino espontâneo e sentiu, doutor, só lembrei do senhor, é tipo uma facada. Então é essa a dor do pulmão, né? Tipo, do pulmão, que na verdade não é do pulmão. Mas a maioria dos pacientes chegam, acho que você que está em casa agora, você falou da Covid, você vai se identificar. Eu vou virar aqui um pouco para você prestar atenção, mas é uma dor geralmente nessa região. Aqui seria dos romboides, mais ou menos, correto? Sim. Muitos pacientes chegam com essa dor achando que é dor do pulmão, né? Porque essa dor arde, ela queima, ela anda, ela vai para o pescoço. Então eu já consigo te dizer que ela não é do teu pulmão, né? Provavelmente ele é algum agrupamento ali muscular. Você pega isso, você tem pegado bastante isso, você viu que depois da pandemia isso aumentou muito. Como é que está a sua vivência no consultório frente a essas dores? E que relação isso tem com a parte, às vezes, de ansiedade ou até de um padrão respiratório irregular? Então, quando esses pacientes vêm para mim, é importante, né, já ter passado pela avaliação do médico e ter descartado outros problemas, né? E aí a gente começa, já que não é nenhum problema respiratório direcionado diretamente com o pulmão ou cardiológico, aí a gente começa a pensar nessa musculatura, né? A gente tem o osso externo, que é esse osso aqui do meio do nosso tórax, né? E ao redor dele a gente tem um gradil costal, que são costelas que formam mesmo uma proteção ali para o pulmão e para o coração. Atrás a gente tem os ossos da coluna, né? As vértebras. E entre essas costelas a gente tem musculatura, que são os músculos intercostais. Por baixo das costelas a gente tem o diafragma, importante, e junto com o diafragma, indo para o quadril, a gente tem o ilho-psoas, que ele se conecta ao diafragma. Muita gente não sabe disso e é importante sempre avaliar o ilho-psoas, que é um músculo postural que está ligado ao diafragma através da fáscia dele. Então, a primeira coisa que o paciente chega para mim, eu vou olhar o ilho-psoas. Quando eu toco aqui no ilho-psoas desse paciente, está dolorido. Normalmente no mesmo local da dor onde você relatou aqui no romboide. E aí, outra coisa que eu vou avaliar, a postura desse paciente. Ele é hipercifótico, né? A hipercifose é quando o paciente tem esse padrão um pouquinho mais curvado, né? E aí a gente vai avaliar como que é essa respiração. Ela é uma respiração curta, ele expande bem esse pulmão. Quando eu toco no diafragma, dói. Quando eu toco no osso externo, a gente tem aqui o finalzinho do osso externo. Às vezes, se você tocar e sentir uma dor, o meu não dói, mas tem paciente que quando toca aqui, ele quase grita, né, na maca porque está dolorido. E às vezes essa dor pode irradiar ou não. Às vezes a gente pode desconfiar de uma costocondrite, que é quando já tem uma condição inflamatória. Aí já tem uma condição mais inflamatória mesmo, tanto dessa cartilagem que conecta o osso externo com as costelas, né? Mas a gente sempre pensa, né, nesse padrão todo que eu falei dessas musculaturas. Eu sempre falo para os meus pacientes, todo músculo sai de um lugar e vai para outro. Então, se a gente não olhar tudo, não tem como a gente tratar. E está tudo conectado também, né? Tudo conectado, exatamente. O sistema nervoso. A gente falou aqui de doença, né? E você falou também do paciente que às vezes é um paciente que não está doente. Ele é um paciente que está só cifótico ali, aquilo acumula sintomas, digamos assim, né? Eu queria até perguntar da Gisele, nesse padrão assim para você a seguir, mas o paciente que se beneficia de uma fisioterapia respiratória, tem um paciente que tem a doença, eu queria que você falasse isso, mas naquele paciente que a priori não tem doença nenhuma, o que a gente pode contribuir para melhorar a vida dele dentro da fisioterapia respiratória? Bom, a fisioterapia respiratória, ela engloba
na prevenção e também trabalha higiene bronquial e reexpansão pulmonar. Quando aquele paciente, digamos que ele é assintomático, não tem uma doença, mas ele tem um desconforto, existem técnicas que você vai melhorar esse padrão respiratório. Bom, então o paciente ele vai se beneficiar da fisioterapia respiratória nas suas atividades diárias, como na prática de exercício físico, nas caminhadas, durante o trabalho. Então você reeducar esse padrão respiratório, melhorar essa respiração, ele vai sentir o alívio desses sintomas. Mesmo ele não tendo nenhuma doença, né? Como Isso. o Diego falou. E para quem tem doença, assim, né? Tipo, o que acontece muito, né? Eu já peguei e vejo muito isso. O paciente, a partir do momento que ele tem uma doença respiratória, o que ele quer fazer? Ele quer ficar no canto dele, porque com qualquer esforço que ele faça, ele cansa. Sim. E aí a tendência é cada vez ele perder mais musculatura, seja ela periférica, seja ela respiratória, né? Sejam músculos acessórios. E a gente sabe que o conceito de reabilitação ele mudou muito, não é só a Gisele, fisioterapeuta, não é só o Luiz médico, o Diego médico, né? É o nutricionista, é o psicólogo, é a fisioterapeuta, é multidisciplinar. Sim. E uma coisa, Gisele, que pega muito, e eu queria que você falasse isso pra gente, né, que eu acho que é uma grande polêmica, a questão de paciente que vai fazer reabilitação pulmonar. Vou dar exemplo do DPOC, que é paciente de doença pulmonar obstrutiva crônica, paciente que fumou. E necessita de oxigênio. Primeira coisa, oxigênio vicia? Realmente eu tenho, né, que se eu tenho que forçar esse paciente a ficar sem oxigênio, ele vai ficar viciado, porque isso a gente vê muito. E outra coisa, se esse paciente vai fazer a fisio, eu tiro o oxigênio dele ou eu deixo ele com oxigênio? O que você pode falar pra gente? Aí a gente entra naquele padrão. Realmente, não, todo mundo acha que tem que fazer o desmame de O2. A gente vê isso também muito dentro de hospital. Quando querem dar alta para um paciente crônico com doença crônica como DPOC, vamos fazer desmame para mandar esse paciente para casa. Não é necessariamente tem que ser feito esse desmame de O2, por causa que a gente precisa fazer uma suplementação de oxigênio para poder trabalhar a reabilitação pulmonar. Porque senão ele vai queimar toda essa energia do músculo dele. Vai fazer uma sobrecarga. E isso existe outras complicações. Como além do pulmão, ele vai sobrecarregar o coração, podendo dilatar esse coração. Quem chama esse coração vai crescer e pode complicar. Então, esse paciente crônico DPOC, a gente necessita fazer uma suplementação de oxigênio para poder ganhar massa muscular, ganhar força, independência funcional. A fisioterapia vai atuar através de medidas como higiene brônquica, reexpansão pulmonar e fortalecimento dessa musculatura para diminuir a sensação de dispneia. Muitas vezes, dependendo da saturação-alvo do paciente, a gente precisa fazer uma suplementação ou aumentar essa oxigenação durante o exercício físico. Essa suplementação, ela não necessariamente é uso contínuo. Não, durante a fisioterapia. Isso é importante, sim, né, frisar. durante a fisioterapia. Tem pacientes que não vão conseguir ficar depois sem, mas já é um caso bem mais avançado de comprometimento de tecido pulmonar. Né? Avançado, mas não incomum, assim, né? A gente, inclusive, tem, assim, uma situação engraçada de uma paciente, né? Que eu a conheci num voo. No dia, vamos até pegar o depoimento dela. E eu tava indo pro Rio, né? E essa paciente, estava voando. Só que eu vi ela numa posição, assim, na cadeira, né? Respirando, só que a gente já dava pra pousar no Rio. Eu falei, meu Deus, essa mulher tá com falta de ar. E quando eu cheguei com ela, eu falei, oi, tudo bem? Me chamo Luiz, eu sou médico, pneumologista. A senhora tá com um pouco de falta de ar? Você não tá vendo que eu tô com falta de ar? Né? Tipo assim, meio estressado, mas eu até entendi, né? Porque é o estresse da hipoventilação. Da hipoventilação, né? Então, e aí acabou que essa paciente foi pro Rio e acabou voltando, enfim. Essa paciente hoje é nossa paciente. E outro dia, essa moça me mandou uma foto dessa paciente no mercado, comprando carne com seu carrinho de oxigênio. Eu fiquei super feliz porque a primeira coisa é que o oxigênio é muito estigmatizado. Né? Então a pessoa acha que se ela vai utilizar... Que acha que o oxigênio tem que ficar em casa, não pode sair. Então a gente trabalha para isso, para dar liberdade, independência funcional, se a pessoa ter boa qualidade de vida. Tanto é que ela não se sente cansada. Se tu tá cansada, não.
Uma vez até engraçado, o paciente, nossa, você tá cansada. Não sinto cansaço. Ela não sente falta de ar. Nada. Hoje em dia é chocante. Ela diz que ela fica cansada parada. Hoje em dia ela não sente. É suplementado. Tipo, é surreal como ela fica até uns cultos ruim, porque o pulmão dela já é bem comprometido. A gente tentou trabalhar o desmame, mas entra aquilo. Vai tentar o desmame pra sobrecarregar o coração. Sim. O coração dela é lindo, é perfeito. Ela tem um complicador que ela tem que ficar dependente de oxigênio. Ela anda, sai, vai pra praia, volta. E ela tá super bem. E ela realiza a fisioterapia justamente para manter esse padrão. O nosso prognóstico é o quê? Manter a qualidade de vida dela. Sim. Poder ir, vir, Sim. e independente. E ela faz tudo isso. Tanto é que ela me surpreende. Ela nos surpreende, não é cura, né? Mas é qualidade de vida, né? Os pacientes com doença crônica, a gente quer entregar para eles qualidade de vida. Então aquele negócio do paciente ficar quietinho igual um passarinhozinho, né? No cantinho dele, acabou, né? Então ele tem que, óbvio, né? Passar por uma avaliação médica antes, porque existem as contraindicações. Mas força, é peso, exercício, é alimentação, né? Suplementação. Porque as pessoas acham que fisioterapia, tanto é que a gente recebe, não vai dar certo, não, eu vou embora. Só vou fazer essas 10, eu vou embora, não vai dar certo. A gente dá alta para esses pacientes, eles querem ficar na fisioterapia. Sim. Tu falaste uma coisa interessante, eu até perguntar dos dois. Sim. E vou direcionar primeiro aqui pro Enivaldo. Às vezes o paciente pergunta pra gente assim, doutor, você precisa fazer fisioterapia. Eu encaminho muito paciente para fisioterapia de disfunção temporomandibular, neuralgia trigeminal. Aí eu falo assim, você precisa fazer uma avaliação e fazer algumas sessões de fisioterapia. Quantas sessões o senhor vai passar para mim de fisioterapia? Aí eu olho e digo assim, quantas sessões de fisioterapia? É a pergunta de R$1 milhão. Eu falo, paciente, depende, né, de como vai ser a sua resposta, a frequência, imagino que você vai fazer, né, e da sua resposta para aquela doença. Então eu queria que você falasse para mim quantas sessões de fisioterapia um paciente precisa. Olha, essa pergunta Ele adora responder isso. Sim, já fez vários stories Fui na pergunta certa. Eu acho que isso é uma coisa que nós, como fisioterapeutas, a gente sempre enfrenta, né? Porque é uma terapia, nem todo prognóstico vai ser tão bom assim, nem sempre a gente consegue chegar ao 100% de cura desse paciente. E como eu falei antes, né, os hábitos de vida desse paciente influenciam muito. Eu vou dar um exemplo prático, né? Eu recebi uma paciente com fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que o paciente sente dor no corpo inteiro, ele tem vários pontos. Ela já foi, esse diagnóstico, inclusive, para os médicos, ele é um diagnóstico difícil de ser fechado, né? Antes tinha um mapa, que hoje em dia esse mapa não está mais em uso, né? Existem outros parâmetros para se diagnosticar uma fibromialgia, mas ela tem esse diagnóstico, ela foi diagnosticada dessa forma. E aí eu encontrei fatores emocionais também, e essa paciente chega para mim depois de passar por 10 fisioterapeutas, e aí isso para mim já é uma red flag, né? Porque o paciente que passou já por vários profissionais, eu sempre me questiono, será que esses profissionais eram ruins, ou talvez como essa paciente está encarando essa fisioterapia, né? E aí a gente começou o tratamento, e toda vez no final da sessão eu sempre passo uma tarefinha para casa para esse paciente. Eu falo, olha, você vem aqui 2 vezes na semana comigo, e aí você precisa dar continuidade do tratamento em casa, porque vai depender muito do que você vai fazer em casa. Nos dias que você estiver com dor, eu te passo exercícios para você conseguir aliviar essas dores. E aí ela chegava na consulta, eu falei, e aí, você fez os exercícios? Ela olhava para mim e falava, não fiz. Eu falei, então tudo bem. Então, quantas sessões esse paciente vai precisar? Provavelmente mais do que aquele que se compromete com a fisioterapia. Então ele vem, ele faz a sessão, aí ele chega no outro dia e fala, olha, eu senti uma dorzinha, mas eu fiz aquele exercício que tu passou e aliviou, então eu tô ótimo, eu tô sem dor. Então é claro que a gente não quer que o paciente fique na fisioterapia para sempre. Tem pacientes que querem ficar lá e querem ir toda semana, mas eu fico muito feliz quando eu consigo realmente chegar, aliviar e reabilitar e fazer com que esse paciente faça suas atividades diárias, né, do cotidiano sem dor. Eu acho que essa questão das sessões veio de uma questão até comercial de plano de saúde. De plano de saúde. O que acontece é que o plano de saúde dá uma limitação. Cada operadora de saúde tem suas regras, então ela vai liberar uma certa quantidade de físico. O plano de saúde libera aqueles SADT, né? Mas assim,
A gente tinha muitos... Esse ADT é aquele que papel do o plano de saúde, eu Então pedi. lá tem que uma codificação que ele libera uma certa quantidade. Só que a gente ouve tanto de idosos crônicos, DPOC, acamados, cadeira de rodas, que não se dá alta. A gente dá alta sim, dá alta e manda fazer atividade física, manda pro personal. Então, esse parâmetro de quantas sessões de fisioterapia, aquilo que o Erivaldo falou, depende muito do paciente. E depende muito da independência do paciente. Tem paciente que é grave, que vai uma vez na semana. E hoje em dia só aparece uma vez no mês só pra ver, tá tudo bem comigo? Sim. E tá caminhando, tá subindo escada, descendo, tá indo pra shopping, passeando. Então, nosso trabalho é dar alta e o menos tempo possível. E dar o quê? Qualidade. Que se o paciente ele recebe alta, ele vai mandar mais pacientes porque ele está livre. Principalmente os pacientes pneumopatas crônicos. Eu queria só colocar uma coisa interessante, que eu sempre vou ser a pessoa que vai trazer para essa questão emocional. Eu já vi pacientes que a condição de estar doente é favorável para ele. Sim, porque tem muito ganho secundário, né? Então, assim, às vezes é uma mãe que... Sim. Os filhos já saíram de casa e ela não tem mais a atenção desses filhos, então ela está doente. Meu filho vem me visitar todo fim de semana, minha filha vem me trazer no médico, ela anda comigo. Então, para ela, é uma condição que às vezes é até favorável ela continuar doente. Por mais que às vezes eu até desconfio que alguns pacientes meus não sentem mais nada, mas eles ainda procuram ali alguma coisa. Não, eu tô sentindo sim ainda em algum... Aí eu toco lá, olha, mas semana passada eu não tava... Aqui já não estava doendo, como é que tá doendo de novo? Ela, mas é mais por aqui, então parece que a dor vai trocando, sabe? E eu já vi muito, assim, nesses 10 anos de profissão, a gente se depara com pacientes que às vezes estão numa cadeira de roda e você pede para ele sair, ele sai. Aí, às vezes eles brincam, tirou o paciente da cadeira de roda. Não, ele já estava sem a cadeira de roda. É porque para ele estava confortável ficar na cadeira de roda. Então, já respondendo a pergunta, depende muito do quadro clínico. Uma pneumonia. Pneumonia que a gente pega quase todo dia no consultório. Em 5 sessões esse paciente está bem. Toda pneumonia precisa fazer fisioterapia? Necessita de fisioterapia. Não quando piora, que muitas vezes a gente verifica, só quando está no segundo antibiótico e manda para fisio. Tá com sinais gripais, com sintomas, precisa começar a fisioterapia. É muito importante, né? Tipo, o que a fisioterapia faz, né? Alivia muito sintoma e faz, às vezes, o paciente está ali, né? Sei lá, com 10 dias de sintomas, ele encurta, né? Para 5. Então, isso eu vejo muito, não vejo muito frequentemente em paciente adulto, porque acho que a população que eu acompanho de síndromes respiratórias acaba sendo mais a população pediátrica mais vezes, assim. Mas eu vejo muito o papel da fisioterapia respiratória na pediatria. Aquela criança que está secretiva faz cenas de bronquiolite. Nossa, faz fisioterapia, ele melhora mais rápido, a gente usa menos antibióticos nesse paciente. Melhor, assim. Assim como rinite sinusite, porque às vezes é secundário. Então, pneumonias precisa começar de forma imediata a fisioterapia com manobras de higiene brônquica e a expansão pulmonar para melhorar essa capacidade. A gente evita que esse paciente interna, evita que esse paciente complique. E às vezes esses quadros, como assim, na época de fumaça, o que é taca principal é a sinusite e rinite. Sim. E a fisioterapia também atua em cima dessa patologia. Como que atua? Essa me interessei. Agora vamos lá conversar. Ela vai trazer o livro dela. Não, existe técnica que é o seguinte: congestão nasal, a gente sabe, puxa aquela dos roncos. Sim. Igual como fala, criança não ronca. Quando criança está roncando, a gente vê que é alguma obstrução de vias aéreas. Sim. E adulto, isso a gente vê no consultório quase todo dia. Pneumonia, quando você vai fazer investigação, não, comecei com uma coriza, com uma sinusite, aí depois de 3 meses apareceu um ronquinho e eu tô com quadro de pneumonia. Então, essa congestão, a fisioterapia tem técnicas, assim como dispositivos, que ajudam a aliviar essa congestão, esse quadro de sinusite e diminuir esse tempo de inflamação. Aí entra a parte do laser. Aí vendendo esse laser dela que funciona, faz milagre, viu? Faz milagre. Eu era sou formada há quase 20 anos. Há uns 10 anos escuto laser e não acreditava. Sim. Quando a gente começou a ver a eficácia, que era usado muito por dentista, por enfermeiro, por fisioterapeuta treinador. Mas existem protocolos hoje de laser diretamente na rinite sinusite. E para feridas também, né? Para feridas, ele é mais usado em feridas. A ideia é como uma imunomodulação, né?
O laser ele é um fotobiomodulador de baixa potência. Então, de acordo com o protocolo, ele vai agir lá naquela mitocôndria e vai melhorar o processo inflamatório. Mas só pra gente esclarecer assim para a população, né? Sim. A gente tem laser é uma luz. E dependendo do que a gente vai chamar ali de feixe, né? Dependendo da extensão da luz, você vai ter diferentes tipos de laser. E aí você tem uma infinidade para várias aplicações. Um que vai fazer o corte numa peça, um que vai cortar um vidro, que vai cortar um tecido, e outros que é essa que ela tá falando aqui, que eu queria que você explicasse melhor, que vão agir, mas não queimando, não é destruindo, é de outra forma, a partir de um processo de luz. Isso, ele é indolor, você não vai sentir nada. Tanto é que as pessoas, a gente faz pergunta, tá sentindo alguma coisa? O paciente diz, não é para sentir nada. Ele é um laser de baixa potência que ele vai agir em forma de joules, devido a uma pré-modulação naquele processo inflamatório, tipo rinite, sinusite. E tem várias técnicas que podem ser feitas nesse laser, com esse laser. Tanto na parte da fisioterapia na área de respiratória, rinite, sinusite, como também na parte de dor, modulação da dor. Então ele vai agir nessa mitocôndria de acordo com a sua programação, ele vai ajudar a melhorar esse processo inflamatório. Falando aí sobre dor crônica, voltando aqui pro Erivaldo, como que você falou muito sobre terapia manual, né? E aí tem uma coisa que a gente vê em muitas situações, a associação entre o tratamento de dor e a necessidade de muitos equipamentos ou de muitos aparelhos diferentes. Agora você tem um aparelho X para tratar isso aqui, agora o aparelho Y é o que vai revolucionar isso daí. Onde é que entra o papel de tecnologias para o controle da dor crônica? Ele vai como auxiliar, eu digo, na osteopatia, no comportamento do paciente, ou realmente tem situações que só um determinado equipamento trata aquilo ali? Totalmente como auxiliar, né? Ele vem para somar, na verdade. Eu acho que a tecnologia ela é muito importante, eu adoro tecnologia. Eu venho de uma formação de fisioterapia integrativa onde se usa muito a tecnologia. Então, por exemplo, nos casos de neuralgia do trigêmeo que você falou, né? O trigêmeo é um nervo que inerva a nossa face e ele, às vezes, o paciente sente essas... É raro, mas acontece, né? E o paciente tem essas dores e é uma dor muito forte e pode ser em queimação. E o paciente, às vezes, depois da crise da neuralgia do trigêmeo, ele sente muita dor na cervical. E então, como que eu posso atender esse paciente? Esse paciente chega para mim já com um diagnóstico e aí eu vou lá e toco nesses pontos, gatilhos, nessa musculatura e eu posso tentar aliviar essa dor com as mãos, com técnicas manuais, mas eu tenho que partir do princípio de que cada paciente tem uma sensibilidade. Então tem paciente que vai conseguir com que eu faça essas técnicas de uma forma um pouco com mais liberdade, ou seja, com mais força, ou então com mais mobilidade, fazendo o alongamento dos tecidos, tocando nesse tecido, e vai ter paciente que não vai gostar. Então a gente pode ir para a tecnologia. Eu já tive pacientes, por exemplo, que chegaram para mim, eles eram pacientes que tinham algum nível de autismo, não gostavam de toque. Como é que eu vou tratar com fisioterapia manual um paciente que não gosta de toque? Mas aí, com o jeitinho, a gente foi conseguindo, eu fui mostrando para ela a importância, então eu mostrava, olha, isso aqui está conectado com isso aqui, a gente precisa liberar isso aqui. Então, ela foi aceitando, mas quando eu fiz os equipamentos, ela gostou bastante. Então, hoje em dia eu uso a radiofrequência, que é como se fosse aquele ultrassom terapêutico antigo, que o paciente não sente nada usando, mas a radiofrequência ela faz um aquecimento dos tecidos. Então, na manopla que eu utilizo nas mãos passando a radiofrequência, ela não esquenta, ela esquenta o próprio tecido que ela ativa para esquentar e fazer um relaxamento dessa musculatura. E o paciente sai completamente sem dor, e fora que o calorzinho é muito bom, parece ser uma massagem com pedras quentes. E aí, hoje em dia, a gente também tem ondas de choque na clínica, que é excelente. O ondas de choque, na verdade, ele já é bem antigo, já é utilizado há muito tempo, mas que hoje já é utilizado na ortopedia para o tratamento da dor. A gente tem, junto com essa onda, também essa onda radiossônica, que é utilizada ali no local onde está sendo recebido essa onda, também tem ali bocavitação. Então, é por isso que ele faz um barulhinho, incomoda um pouquinho, incomoda muito
muito pouco, assim, o paciente quase não sente nada, mas eles sempre ficam impressionados com o alívio da dor. Então, aquilo que às vezes eu não consegui manualmente aliviar 100%, a gente entra com o uso da tecnologia. E antigamente nós falávamos assim de portais de dor, né? Sim. Portais de entrada ali, de aferentes, medulares e respostas compensatórias efetoras, né? Sim. Consegue me dizer assim, mais ou menos onde, isso porque uma parte da nossa audiência é de alunos, né, também de profissionais, de onde é que nós estamos falando da ação, especialmente ali das ondas de choque, né? Que eu pelo menos tenho uma certa fobia de eletricidade, né? Como é que eu fui fazer fisioterapia? Rapaz, quando ele ligou aquilo, não me desliga isso aí, lembrei que tô falando agora. Mas do você toque. sentiu onda de choque? Sim, aí depois aliviou, mas eu fiquei nem tenso. Porque o barulho realmente assusta, né? Sim, mas me fala assim, ainda existe essa teorização, a teoria da obviamente. comporta, que Isso. fala, né? Isso. Da modulação da dor. Quer falar? Pode falar. Não, então, na verdade... Os dois podem. Não, sim. O princípio, na verdade, vai ser basicamente o mesmo, né? Tanto, por exemplo, do TENS, que a gente já usa há muito tempo, que é a eletroestimulação transcutânea. Ela libera dentro do organismo o velhinho aqui. Os opioides endógenos que estão ligados em algumas dessas teorias, né? Sim. A gente pensa no seguinte, elas são 100% comprovadas, né? Existem muitos estudos que estão sendo feitos ao longo dos anos e a gente sempre tenta comparar um paciente com outro e como que é a resposta desse paciente em relação a ondas de choque, a uma radiofrequência ou até mesmo ao TENS. Isso também acontece, por exemplo, na acupuntura, quando a gente utiliza uma agulha, né? Então a gente quando coloca uma agulhinha no paciente num ponto gatilho e o corpo entende aquilo como um corpo estranho que está entrando, então ele manda mais oxigênio para aquela região, porque toda a região que está inflamada porque tem pouco oxigênio, então por isso que aparece a bursite, a tendinite, essas inflamações nas nossas articulações são por conta de baixa de oxigênio naquela região. Eu imagino assim que essa seja também a mesma história a minha avó. Minha bisavó Julieta era herveira, benzedeira, puxadora e parteira. Ela fazia parte de tudo um pouco. De tudo um pouco. No interior onde ela morava, ela fazia tudo porque não tinha o acesso a essas coisas, né? Aí eu queria te perguntar, eu lembro muito de estar tossindo e a vovó fazer aquele monte de ventosa na gente. Já fez horrores. Fala pra gente um pouco, Gisele, sobre a espinhela caída. Sobre a ventosa, essas terapias, assim, do sentido respiratório, elas se aplicam ali? Como é que a gente entende esse contexto? Na verdade, uma ventosa é mais uma liberação muscular do tecido. Essas tosses crônicas que fazem massagem, de liberação, digamos assim, manobra de higiene brônquica, que causa essa vibração no tórax, por isso que alivia os efeitos da tosse, que mobiliza essa secreção. E aqui tem um dispositivo, né, que vocês utilizam na fisioterapia, que é um cachimbo, existe, o Shake é um dispositivo que é mais acessível, que a gente encontra em todas as lojas. Esse funciona, diferente do Respirão. Funciona, diferente do Respirão, esse funciona muito bem. Gente, respira fundo, fica tranquilo com seu Respirão em casa, já entendendo que ele é para decorar a estante. Sim. Né? Existem dispositivos hoje mais atuais. Eu costumo dizer, igual na minha época no Fusquinha. Então, o Fusquinha é o carro do momento. Hoje existe, não é que ele não funcione, mas existem novos dispositivos que vai ajudar a melhorar essa expansão. Sim. O Respirão era o quê? Para expansão pulmonar. Sim. E hoje existem técnicas que são mais eficazes que o Respirão. Por isso que precisa sempre estar acompanhando o fisioterapeuta. Eu indico o Respirão volumétrico, que ele é volume. Aquele azulzinho das 3 bolinhas é fluxo. Então a gente não consegue fazer uma expansão pulmonar. Entendi. A gente não consegue fazer uma sustentação. Muitas vezes o paciente está com fraqueza muscular, ele não tem força muscular. Existem treinos hoje, como treino da musculatura inspiratória, que são aparelhos como um Power Brief, que ele ajuda a melhorar e fortalecer essa musculatura. Então, de acordo com a reabilitação, tem um dispositivo para cada fase. E uma coisa assim, né, Gisele, interessante é que toda vez que fala-se de reabilitação pulmonar, o
pessoal acha que ele vai pra lá só soprar balão, né? Soprar canudinho na água, enfim. Ficar deitado, só pra puxar e soltar. Só que na verdade você chega lá, óbvio, né? Acompanhado por um profissional habilitado. Isso é feito pra fazer tipo uma academia, às vezes ali, né? Você puxa peso, você trabalha a perna, você trabalha braços, né? Chega paciente crônico, cardiopata, grave. Não posso puxar peso. Sim. Mas daí que vem a brincadeira. A gente chegou na cadeira de roda e sai andando. Sim. Porque às vezes o cansaço é só a fraqueza muscular. Se você fortalece essa musculatura da respiração, a sensação de falta de ar vai melhorar. Então, o cansaço não é o pulmão em si, é toda a musculatura que envolve a respiração. Então, se você fortalece essa musculatura, ele vai melhorar, ele vai conseguir caminhar. A limitação desse paciente, digamos, de ir no banheiro sozinho, de fazer seu café, de comer sozinho, é por causa do cansaço, que até mastigar você cansa. Isso é músculo. Nossa, eu sinto o cheiro de episódio de sucesso. Sim, tenho certeza disso. Não, arrasaram, né? Um entrevistador, então, aqui, né? Um entrevistador desses. Deixa eu perguntar de vocês, deixa o Instagram, Erivaldo, pro pessoal te seguir lá, pra você dizer o número das sessões, etc. Falar sobre as ventosas. As ventosas, sim. Então, o meu Instagram é @ft.erivaldo. Vocês podem me procurar lá. Toda semana, quase toda semana, eu coloco uma caixinha lá de perguntas. Eu prometo que eu respondo todas conforme eu vou ter tempo. ft.erivaldo. Gisele Tuda também. Bom, o meu é Gisele Puxima. Eu sou um pouco mais tímida nessa área de Instagram. Sim. Então já tá começando a me soltar mais, falar um pouco mais sobre o caso clínico. Mas pode seguir lá que a gente tá evoluindo. Então pronto, Luiz, mais alguma coisa? Diego, perfeita, noite maravilhosa, né? Então, quero só dizer, pessoal, que respire fundo. E ouça mais um episódio. Em breve, e outros convidados, novas discussões, mas sempre alto astral, boa conversa, Com certeza. né? E informação. Até a próxima, pessoal.